Hi there, Ellen Dias. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre níveis de proficiência, tá? E por que isso é importante? É importante para a gente saber aonde nós estamos e para onde nós vamos chegar. Se eu começar no nível A1, por exemplo, e se eu quero chegar só no B1. Mas antes de entender isso, vamos ver da onde que vem essa terminologia. Então, o quadro comum de referência europeu é onde a gente vai se basear, tá? Esse quadro vai te responder qual que é o teu nível de proficiência. Então, ele é definido por quem? No caso, foi a comunidade europeia que descreveu esses 4 níveis de habilidades linguísticas: ler, falar, ouvir e escrever de um falante de uma língua estrangeira. É bom a gente saber que esses níveis não são só para o inglês, ok? Você tem isso para o inglês, para o francês, porque na comunidade europeia você tem uma troca muito grande de pessoas que circulam de um país para o outro, e principalmente na área profissional, eles têm que circular trocando ideia, experiência, trabalhando junto. Então, saber se ele é de um nível que ele é competente para estar naquela função é extremamente importante, ok? Então, o que a gente tem aqui? Esses parâmetros internacionais são divididos em A1 e A2, que corresponde ao que a gente chama de estágio inicial ou básico, né, usuário básico, B1 e B2, que é o que a gente chama de nível intermediário ou usuário independente, e C1 e C2 quando indica um nível de proficiência. Já. O C1 seria o que a gente chama mais comumente de avançado e o C2 de proficiente, tá? Bom, então o que é a intenção? Eles fazem uma descrição mais detalhada, o que é cada um desses níveis. Se você pensar, um usuário básico, iniciante, daria mais ou menos 1 ano e meio de estudo para ele atingir esse nível. Quando ele é A2, ele teria então uma média de uns 3 anos, tá? Essa descrição, depois eu vou colocar um e-book que tem uma descrição exata do que é que cada um desses usuários são capazes de fazer. O B1 seria em média 4 anos e meio de estudo. O B2, em média, uns 5 anos e meio de estudo. C1, uns 6 anos de estudo. E C2, de 7 a 8 anos de estudo. Então, muita gente me faz a seguinte pergunta: quantos anos eu precisaria para aprender inglês? Em média, uns 8 anos. Aí alguém vai virar e falar assim: nossa, mas quanto tempo? Mas pensa comigo, se você for aprender a sua língua, nós levamos quantos anos mais ou menos para falar a nossa língua? Nós nascemos e só ouvimos durante mais ou menos uns 2 anos. Com esses 2 anos, nós começamos a balbuciar. Em seguida, você passou mais um pouco de tempo para dar conta de falar frases, ok? Já levou uns 5 anos para você ser capaz de falar algumas coisas. Vai pensando numa criança de 5 anos. A fala dela ainda não é elaborada, ok? Passou 6 anos, você foi para a escola. Aí você começou a aprender a escrever. 6 anos. Lá para a 5ª série, mais ou menos, você consegue já fazer algumas redações. E você está articulando bem a fala. Isso você já tem uns 10 anos de idade. 10 anos de estudo de língua. Ouvindo, falando, escrevendo, ouvindo todos os dias fora e dentro da escola, tendo as aulas de todas as disciplinas na tua língua, tá? Aí quando que a gente tá legal? Geralmente quando a gente sai do colegial, que a gente sabe fazer uma boa redação, se articular bem para falar, tá? Então é importante que a gente perceba que a gente levou 16 anos para aprender, em média, né? Uns 16 a 18 anos para aprender a nossa língua no país falante, ouvindo todos os dias, lendo todos os dias, consumindo português todos os dias. Então, se a gente fizer um comparativo de quase 18 anos da nossa língua para 8 anos da língua estrangeira, tendo aula 2 vezes na semana, em cerca de 2 horas e fazendo mais 1 hora de tarefa, é muito pouco. E por que é pouco? Porque o cérebro, ele vai articular e vai pegar todas as estruturas da nossa língua materna, que é o português, que é muito parecido com o inglês,
ok? Imagina se você estivesse aprendendo japonês, o vocabulário é totalmente diferente. Chinês, além do vocabulário, a entonação da voz faz diferença no falar. Então, tudo isso vai fazer o quê? Que dificulte a aprendizagem. Mas como nós estamos falando de inglês, que é o mesmo alfabeto, muita palavra cognata, quase 70% das palavras são origens do latim. Então, aí tem algumas pesquisas com base em corpora, em ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e de línguas em geral, que consegue dizer que 70% quase da língua inglesa é muito similar da língua portuguesa. Então, com isso, o cérebro faz o quê? Ele absorve todas essas estruturas iguais ou semelhantes e aproveita. Então, por isso que a gente acaba, ao invés de levar 18 anos, você vai levar 8. Então, tudo isso vai contribuir, tá bom? Agora, outro ponto que é muito importante é o quê? Cada um desses níveis, você vai ter que comprovar esse nível quando você for trabalhar ou você for fazer, por exemplo, na parte acadêmica, um exame de proficiência para prestar mestrado ou doutorado. Então, esses níveis são atestados por exames que a gente chama de exames de proficiência. E aqui nós temos exames de proficiências nacionais e internacionais, tipo um IELTS, os exames da Cambridge, um TOEIC, um TOEFL. E eu também vou deixar, então, nesse e-book que nós deixaremos aí, você vai ter a descrição. Qual que é a variação ou nível, o score, a pontuação que você tem que tirar para se dizer como A1, como A2, como B1, como B2, tudo bem? Então isso vai facilitar para você entender aonde você está e aonde você quer chegar, tá bom? Espero que tenha ajudado e qualquer coisa estamos à disposição para responder dúvidas sobre isso. Obrigada!